Olá, olá, sejam todos bem-vindos para o nosso quinto episódio do nosso Lovecast. E no episódio de hoje temos uma convidada super especial e hoje nós vamos falar sobre saúde e nutrição, ou nutrição, saúde, emagrecimento. E a minha convidada de hoje, antes de eu apresentar a minha convidada, deixa eu dar os recados importantes para depois avançarmos. O primeiro recado, como vocês já devem saber, é a lista de presenças. Sim, no 11º episódio, você que está aí em casa vai ter a oportunidade de estar aqui comigo e entrevistar um dos meus convidados. Isto é, o convidado do 11º episódio, você vai estar aqui comigo e entrevistar a ele. Mas, para que você possa participar, você precisa preencher a lista de presenças. A lista de presenças está no link da descrição do vídeo. E nós vamos deixar uma palavra-chave no meio ou no fim do vídeo da nossa entrevista. A convidada vai deixar uma palavra-chave, você vai preencher os seus dados, preencher a palavra-chave e submeter, ok? O segundo recado é agradecer ao nosso parceiro, a Tráfego Promos, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, que faz anúncios na internet, por estar a patrocinar este programa. E também temos um presente especial para a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é Judite Raul. Ainda bem que ganhamos até presente. Porque legal. Pode abrir? Posso? Sim, cada episódio é diferente e nós eternizamos cada episódio para... Pronto, não vai se repetir. Oh, meu Deus, que lindo! Por isso eu não esperava. Fico feliz. Que lindo! Vai estar no meu escritório. Muito bem. Que lindo! Gostei, parabéns pelo Obrigado. programa. Ok, Judite. Vamos. Apresente-se, antes de eu começar a te bombar. Apresente-se, quem é a Pega Judite? leve. Não vou. Tem muitas polêmicas aí que precisamos descascar. Vamos lá. Pois é. Eu sou Judite Raul, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, ganho de massa e tonificação. Ok. A Judite é polêmica. Muito polêmica. Eu não sabia. Eu trabalho com a verdade, então pode ser que isso acabe me tornando polêmica. Polêmica, é verdade. Mas ela é polêmica e a primeira vai ser polêmica mesmo. Que história é essa de fazer as pessoas emagrecerem comendo pão, comendo massa, comendo arroz, sendo que tipo, vai contra o senso comum, né? Tipo, se formos a sair para a rua e perguntar para as pessoas, dizem, tem que cortar pão, cortar arroz, cortar carboidrato, então explica um pouco essa tua metodologia. Pois é, é o seguinte, eu ainda quando me formava no Brasil, eu sempre acompanhei esse movimento de dietas que começou há uns 5, 6 anos com muita intensidade. Há uns 5, 6 anos, ou 7 anos mesmo. E eu sempre acompanhei com muita preocupação, ainda estudante. Mas quando estudante eu não poderia fazer nada. Eu estudava lá nutrição e não podia fazer nada, porque ainda não era profissional, era uma mera estudante. Só via, ainda colocava lá nas minhas redes sociais alguns posts bem tímidos para as pessoas pararem de seguir esse tipo de dieta. Okay. Mas sempre o meu foco foi, a minha preocupação foi, olha, quando eu voltar preciso fazer alguma coisa. Primeiro tenho que terminar e voltar. Eu poderia ter ficado por lá, mas quando eu vi esse lado das dietas que estava a começar a ser introduzido em Moçambique, eu fiquei preocupada. Disse, olha, mesmo que eu tivesse uma oportunidade, eu preciso voltar para mostrar realmente o que é a ciência da nutrição, não é? Então, e logo nas minhas primeiras consultas, nos meus primeiros atendimentos, eu que recebia, são as respostas que me davam lá na minha anamnese de consulta e tal. A pessoa dizia, olha, eu até cortei muita coisa. A primeira coisa que vai dizer que cortou é o pão. Depois o arroz. Mas Nutri, eu cortei, mas eu gosto. É uma coisa que não consegui seguir essa dieta em diante, porque cortei, mas tive que voltar a comer. Então, infelizmente, o que se tem lá fora sobre emagrecimento, sobre dieta, é que tem que comer pouco. Ou fechar a boca, ou comer pouco, e se come, não pode comer carboidrato, porque na mente das pessoas que, vamos lá dizer,
acabam orientando esse tipo de dieta, porque não é com base na ciência, acredita que o fato de carboidrato, fisiologicamente, isso é, carboidrato virar a glicose e depois ir ser armazenado em forma de gordura, significa literalmente que todo carboidrato que for a comer vai engordar, sem olhar a alimentação como um todo. Então, eu disse, olha, eu preciso mostrar às pessoas que, na verdade, não é bem assim. Então, eu criei essa metodologia que usamos no Magra com a Nutri, e onde, eu lembro que esses dias, quando eu disse que sou polêmica, eu fiz um post lá dizendo que sou alguma coisa, fui presa porque emagreço centenas de mulheres comendo carboidrato. E foi um post que foi muito comentado, muito partilhado, porque as pessoas começaram a ver, mas como assim comendo carboidrato, se tudo que nós ouvimos é que temos que tirar o carboidrato. Então, nasceu da indignação, não é? Nasceu dessa indignação de usar-se como base para essas dietas, para o emagrecimento, para a saúde, corte de alguns alimentos, sem se perceber o quão todos os grupos alimentares são importantes, inclusive o carboidrato é importante para o processo de oxidação de gordura corporal. Existem algumas células que precisam de carboidrato para emagrecer. Então, nasceu mais dessa indignação, desse alvoroço que começou há uns 7, 8 anos atrás. Olha, ainda é estudante. Tem vindo a ser um sucesso de lá até cá, pelo que temos visto nas redes sociais, Graças a Deus, eu estou surpresa até comigo mesma pelo impacto. Eu acredito, por ser, as pessoas me perguntam, por exemplo, assim, Nutri, não, as minhas conhecidas, por exemplo, a minha cabeleira, várias pessoas perguntam assim, Nutri, onde é que você conseguiu, dizem, esse PIN? Olha, não é PIN, é a ciência, Então, acredito que por trabalhar com a verdade, trazer a ciência como é realmente, é o que traz esse sucesso, porque as pessoas descobrem o que realmente precisam fazer, quais são os passos, qual é o passo a passo que precisa fazer, o que é que precisa realmente ingerir ou comer para poder emagrecer. E não simplesmente cortar. Talvez o sucesso venha dessa verdade que é tal coisa, é a tal máxima, a ciência sempre vence. Exatamente. A ciência sempre vence. Então vamos entrar para o âmbito familiar. Vamos falar muito de família. Nosso podcast é sobre relacionamentos. Então eu quero trazer a parte da nutrição com a parte da família. Como é que nós lidamos com isso dentro do relacionamento? Primeiro, por exemplo, vamos pegar aqui exemplos reais, né? Hipotéticos, mas reais, que acontecem muito nas nossas famílias. Uma mulher ou um homem, por exemplo, quer emagrecer e começa a introduzir seus hábitos alimentares dentro de casa. Como é que ela vai separar os hábitos alimentares dela com os hábitos alimentares da família ou dos filhos, por exemplo? Em princípio, não devia haver essa separação. Não é? Quando se segue uma metodologia, uma estratégia nutricional realmente com base na ciência que respeita todas as bases da ciência de nutrição, que é a harmonia, respeitar a cultura alimentar, respeitar as suas necessidades e por aí adiante. Não devia separar. E acaba acontecendo a separação por causa dessa restrição que existe, que é a pessoa lá, o marido ou a mulher, olhar para o prato da esposa de forma alguma. É isso. E é o que acontece, infelizmente. E para não separar, deve haver uma conversa. Primeiro, procurar profissional que seja nutricionista mesmo de verdade, e quando for lá avaliar se, esse plano alimentar que me forneceu tem todos os grupos alimentares, eu consigo seguir com o que tenho no dia a dia. Se for uma estratégia nutricional e seja nutricionista e quer seguir mesmo assim, porque acontece também, e quer seguir mesmo assim, sente conversar com a família, Mesmo que seja, por exemplo, da minha metodologia, do Magra com a Nutri, você tem que sentar-se a conversar com a família. Olha, eu vou mudar os meus hábitos alimentares e, por tabela,
era bom que todos nós mudássemos, explicar que a estratégia não vai ser restritiva, vamos comer um pouco de tudo, mas, por exemplo, preparado de forma um pouco mais saudável, com as quantidades mais reduzidas, tendo em conta as nossas necessidades. Tem-se essa conversa, ok, a restrição da família não é logo a priori, por mais que seja... explique que não é restritiva, por exemplo, seja uma aluna do Magra com a Nutra, explique à família. Como já existe essa ideia, o que mais se sabe sobre dieta é que tem que comer pouco, tem que comer carboidrato, tem que cortar o carboidrato. Então, o que a família vai dizer? Por mais que tente explicar o que a Nutra explicou lá na consulta, o que vai fazer? O marido, a esposa, os filhos dizem, olha, essa dieta você não faz sozinha, senhora. Sim. E acaba fazendo sozinha. E nos meus programas de emagrecimento, na minha metodologia, tanto no Magra com a Nutri, tanto no grupo das orientações que eu tenho dos e-books, o que acontece é que as pessoas acabam aderindo naturalmente. Sim. Começa a provar lá uma receita, um smoothie, uma sanduíche natural e gosta e naturalmente acaba entrando. Okay. Eu recebo, vamos lá dizer... tipo, resultados seria feedbacks das alunas e dentro do feedback sempre faz parte, minha família acaba a seguir também. E eu acho isso muito lindo, porque ao contrário, infelizmente, do que acontece para quem segue assim, esse tipo de dietas restritivas. Exatamente, restritivas. O que acontece é que separa famílias. Sim. Separa mesmo as famílias, separa os casais. Por quê? A fulana tem que começar a seguir uma dieta. Não pode mais, por exemplo, sair com o marido, tomar uma taça de vinho. Quando o marido traz, por exemplo, vamos lá, seja um chocolate, como disseram que chocolate não pode comer de forma alguma, se você começou uma dieta, não pode comer de forma alguma, acaba aquilo não sendo muito bem receptiva por parte, por exemplo, de quem está a receber. Sim. E isso separa ou não um casal? Separa, sem dúvida. A partir do momento que, por exemplo, sou convidado, meu marido me convida, olha, vamos sair, vamos fazer um jantar especial, não é? E eu vou lá, só chego como salada e carne que estiver lá. E vinho não tomo. Essa pessoa primeiro vai sentir a pena de a esposa não estará a se alimentar de forma adequada, não é? Porque ela também está a fazer a dieta. Depois fica aquela situação, a próxima vez não vai mais convidar. Sim. Isso acontece tanto para o esposo, tanto, sei lá, os filhos, a saída com os filhos acaba não sendo aquela coisa prazerosa, porque segue uma dieta, depois tem esse tipo de saída. Ou acaba comendo, estraga, entre aspas, a dieta, ou se recusa de comer e se torna aquela pessoa chata de conviver, aquela pessoa antissocial. Então, infelizmente, quando a gente fala dessas restrições, a gente assim, abrange vários aspectos, inclusive a família. Nas minhas consultas, na minha anamnese tem uma pergunta assim, se ingere bebida alcoólica. Quando diz que não ingere, ótimo para mim, porque não convenhamos que não é saudável. Sim. Não é? Sim. Quando falamos da própria metabolização do álcool, por aí em diante, não é saudável. Mas não é saudável em termos de fisiologia para o seu organismo, mas é saudável para a mente. E eu digo assim, fulana, você ingere bebida alcoólica, nós vamos ter que trocar por essa opção que é um pouco mais ou menos saudável. Mas a gente só coloca isso, por exemplo, se for prioridade, queria dizer, prioridade. Porque você está a sentar final de semana com o marido, tomar um vinho, tomar uma taça de champanhe. Sim. Ou com você mesma, não é? Sentar, tomar um vinho ou champanhe. Mas se porque todos os finais de semana tem que sair e ingerir bebida alcoólica, aí vamos ter que mudar as coisas. Mas quando se trata de relacionamento, tem coisas que a gente precisa abrir mão, tanto quanto profissional, ver o quão, essa alimentação vai impactar na fisiologia, no organismo dessa paciente e no relacionamento dessa pessoa. Então, vai mais além do que emagrecer, perder gordura corporal. São vários aspectos sociais, econômicos sempre envolvidos.
desse processo. Então, por isso que sempre precisa dessa avaliação. Por exemplo, o meu programa de emagrecimento, a minha metodologia é em grupo, é um programa em grupo. Sim. Mas as consultas são individuais, para poder individualizar também os planos alimentares. Para quê? Para poder respeitar vários aspectos, inclusive a socialização, inclusive esse momento com o marido, com o namorado, com, sei lá, que a pessoa que está a conhecer. Exatamente. Por aí fora. Sim. Então, é sempre bem importante. Porque nós somos muito festivos, temos aí os Shigianes, os chitiques, os aniversários. Sociais, do aniversário. Então, não tem como, por exemplo, eu costumo dizer, tanto em termos de carboidrato, tanto em termos de bebida alcoólica, quem chega e quando você diz que sou polêmica, as minhas alunas podem concordar, aquelas que chegam com aquele conhecimento fixo de que tem que tirar tudo, dizem assim, eu ingiro bebida alcoólica, mas doutora, não tem problema nenhum em eu tirar, eu consigo tirar fulana. Eu não quero que, se você consegue tirar para toda a vida, tudo bem, vamos concordar. Mas se você sabe que só vai tirar por um tempo, eu prefiro te ensinar outra coisa. Exato. A incluir de forma saudável, de forma que não prejudique os seus resultados, o seu objetivo, mas não a gente se enganar, porque eu não quero que você tenha resultados de 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco nos encontramos na rua, você já voltou ao seu peso ideal, porque a única coisa que eu ensinei foi cortar. Então, acaba sendo meio polêmico. Acho que do outro lado da tela elas me olham, mas doutora, como assim? Estava a incentivar, mas faço questão de deixar claro que eu não estou a incentivar que mantenha a bebida alcoólica, que ingira bebida alcoólica, mas eu sei que não vai conseguir tirar por toda a vida, porque nós somos seres sociais. Como dizias, tem o chitique, tem o guiano, tem o casamento, tem o aniversário. Será que no seu aniversário, no aniversário do seu marido, seja do seu filho, do seu namorado, você vai deixar de tomar, ingerir, sei lá, tomar uma taça de vinho, champanhe, seja qual for a bebida alcoólica que for da sua preferência naquele momento, porque está a fazer dieta. Não. Sim. Você tem que aprender como fazer isso de forma a não lhe prejudicar. Exatamente. Também ninguém engorda ou emagrece em um dia. Ninguém engorda, emagrece em um dia. Não é aquela taça, aquele comportamento alimentar daquele final de semana, daquele sábado, que lhe vai ou estragar os seus resultados ou lhe engordar. Exatamente. Foi um processo que todos nós sabemos de 20 que levou anos tempo. ou mais. Exatamente. É incrível que na hora de a gente querer emagrecer, construir um caminho inverso, a gente já nem contabiliza o tempo que a gente levou para armazenar esse percentual de gordura corporal. É muito mais. Eu quero em 3 meses, eu quero em 2 meses, eu quero... Não Por é isso assim. que se metem nessas dietas restritivas de perca, não sei, 50 quilos em uma semana. De 15 quilos em 3 dias, 20 quilos em 1 mês. É possível? É. Mas todos, vamos ser sinceros, até podem colocar aqui nos comentários. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceras, porque a maioria quase são mulheres. Né? Vamos ser sinceras. Você consegue, mas não é por muito tempo. Sim. Então, do que vale você perder uns 20 quilos em 1 mês, ok? Depois recuperar esses 20 quilos, se tiver azar, o seu metabolismo estiver super alterado, você acaba recuperando bem um pouquinho mais. Sim. Então, não é interessante a gente querer um caminho mais curto. Do mesmo jeito que você foi armazenando de forma gradual, nós estamos aqui a dizer que vai ter que perder esses todos... mais 20 anos. Mais 20 anos, 5 anos. Não, o que acontece é que esses 5 anos, 20 anos vai ser da manutenção desses resultados que você vai poder perder. Desses resultados que vai perder, não. Desses resultados que você vai conquistar, desse emagrecimento que você vai ter. Então, esses 20 anos nós estamos a contabilizar a manutenção. Para fazer a manutenção, precisa respeitar esses todos os aspectos que lhe vão fazer não sair dessa dieta. Sim, boa. E entrar num programa, por exemplo, de Magra com a Nutri é mais caro. Quando a pessoa vai mudar os seus hábitos alimentares, essa mudança acarreta mais custos ou nem por isso é uma questão de dentro daquilo que você come é uma questão de mudar a forma como você come, não necessariamente o que você come. É o que eu quero saber. Faz sentido essa pergunta, porque tem-se essa ideia de que para seguir dieta você tem que ter muito dinheiro. Sim.
Porque dieta é cara, porque tem que ter frutas, porque tem que ter frutas toda hora, tem que ter legumes caros, não sei das quantas lá, tanta coisa cara. Mas não é assim, não é caro quando você não tem lá. Chega, por exemplo, num programa, ou sei lá, num profissional, acredito que não existem profissionais que adotem esse estilo de dieta, mas você chega num programa, só colocam lá, um menu, sem olhar as suas individualidades, não é? Sem ser uma profissional realmente formada. O que, que vai acontecer? Vai dizer, coma isto todos os dias, e vai ter que ser para todos a mesma coisa, sendo que antes de olharmos para o aspecto financeiro, tem aspecto geográfico. Sim. Nós não moramos no mesmo lugar. Sim. São pessoas eu atendo, as minhas alunas são de quase todo o país. Sim. E alimentos que existem aqui não são alimentos que existem lá. Então, se você chega nesses grupos de dietas dirigidas por pessoas não profissionais, só tem que seguir exatamente, fica um uniforme. Eu costumo dizer minhas alunas, aqui você não vai ver um uniforme, não é? Sim. Você vai poder montar o seu prato tendo em conta o que você tem lá em casa. Então, o que eu quis dizer? O que eu quero dizer é que não é caro. Por quê? Porque primeiro, olha a questão individual. A questão individual entra também a questão econômica, a questão social, a questão geográfica, onde se encontra e eu poder adequar essas todas as suas questões à sua dieta. Exato. Mas, por mais que me apareça uma aluna sei lá, do nível econômico, sei lá, elevado, médio, algo do gênero, o meu primeiro plano alimentar não vai ter alimentos, por exemplo, que não seja fácil de encontrar. Sim. Se você tem acesso a esses alimentos, se você queira comer, você vai fazer o sistema de troca lá que nós temos no Magraquanuta. Então, por que não é caro? Porque você tem essa possibilidade de eu montar, tendo em conta todos esses aspectos. Onde você vive, quais são os alimentos que você gosta, quais são os alimentos que você costuma comer, quais são os alimentos que você tem acesso. Sim. Eu pego e monto. E também tem um instrumento que, por acaso, desenvolvi ainda quando estudante no Brasil, que é uma lista de substituição dos alimentos que vai te permitir, você troca qualquer alimento do lado do seu plano alimentar e usando o que você tem. Você consegue comprar. Boa. Por exemplo, é muito raro em muitas dietas, você, sei lá, começa uma dieta, não pode comer mais o guisado, que é da nossa cultura alimentar, não pode mais comer verduras, que é da nossa cultura alimentar, não pode mais comer feijão, que é da nossa cultura alimentar. Muitas alunas, quando chegam lá no programa, os primeiros dias, vê as outras alunas lá colocando, às vezes, feijão. Mas estou a fazer dieta comendo feijão? Como assim? E sim, dá para comer. Então, isso para mostrar que são refeições do nosso normais, dia a dia. sim. Aquelas de lá de casa. Voltando à pergunta, uma das perguntas que fez, se isso atrapalha a dinâmica da família? Não, porque são as refeições do nosso dia a dia. O que muda vai ser a forma do preparo, a forma de servir, as quantidades, por aí em diante. Então, não é bem assim essa sensação que se tem de que gasta. Gastar mais. Por que dá a sensação de que gasta mais? Porque se é aquele uniforme, no menu dessa semana vamos comer isto, mais aquilo, que é o que se coloca nesses grupos de emagrecimento que andam por aí, clandestinos, preciso dizer, clandestinos, ilícitos. Que fica aquele uniforme, tem que comer apenas isto hoje. Se a Lisete, que mora na Beira, que mora em Tete, não tem aquela verdura, ou se tem condições, vai ter que trazer de Maputo. Se não tem condições, acaba ficando numa situação delicada, porque parece que não está a cumprir com aquele plano alimentar porque não seguiu o uniforme. Sim. É como se fosse, sei lá, da época da escola, a gente tem que ir lá do uniforme escolar. Aquele dia que você não vai de uniforme ou vai voltar, o tio guarda vai te mandar voltar. O tio guarda vai te mandar voltar. Ou você fica naquela situação delicada de eu não tenho todo o uniforme. Então, não é bem assim. Os nossos parceiros conjugais, eles podem influenciar para nós nos mantermos dentro da dieta ou não, ou para nós nos mantermos ou fugirmos, por exemplo. O que isso quer dizer na prática? A minha esposa está a fazer dieta. Eu tenho a capacidade de influenciar a ela
para deixar ou para se manter nessa dieta, por exemplo? Dentro do mundo do emagrecimento, ou dentro da nutrição, na verdade, existe o que nós chamamos de sabotadores da dieta. Ok. Infelizmente, os parceiros são também um tipo de sabotador de dieta. Qual Ok. é? É aquele parceiro, aquela parceira aqui que não apoia. Primeiro, vamos de polêmica agora. Ok, vamos Primeiro, lá. ok. A Lisete quer começar a seguir uma dieta porque se viu numa situação de as roupas já não estão a ficar bonitas, se olha no espelho já não está a conseguir ver aquilo, já não consegue ver aquela Lisete de alguns anos atrás, por exemplo, de quando conheceu o marido. Disse, olha, amor, eu preciso começar a seguir uma dieta porque preciso emagrecer. E o parceiro com hábitos sabotadores vai dizer assim, olha, mas você tá bonita, tá bem assim, você só vai gastar dinheiro com isso, você depois não vai parar em casa, não sei o que, esse tipo de coisa. Esse é um aspecto do sabotador, parceiro ou parceira, porque existem também parceiras que gostam de ver o maridão lá todo gordinho. Sim. E o inverso também o parceiro que prefere a esposa, vamos lá dizer, com alto percentual de gordura corporal, que está com alguma ansiedade, com alguma depressão, porque não está a gostar do que está a ver. E isso ela sente, sabe que está a influenciar até na forma de se relacionar com o parceiro. Não se sente à vontade, acontece, já que estamos no Lovecast, acontece mesmo de, até em plenas, em momento íntimo, a mulher ou o homem não se sente à vontade de ficar assim, muito próximo, às vezes tem que desligar as luzes, porque aquele corpo não é dela, não está a conseguir se identificar. Mas a outra pessoa ou vê e prefere aquela situação, se trata de mulher ou homem, se está gordo, acha que assim que está com alto percentual de gordura corporal não vai ser muito olhada. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não vai ser muito olhada, é melhor assim, se for a fazer ginásio, se for a cuidar da alimentação, vai ficar cada vez mais bonita e vou acabar perdendo a minha parceira. Isso parece algo muito incomum, mas é muito comum. Às vezes esse medo do marido achar que se a mulher começar a trabalhar no corpo dela, ela vai começar a ficar bonita, gostosa e vai perder ela para... vai perdendo a ela, vai ser muito olhada, vai ser apreciada e por aí vai. Então, esse é um lado dos sabotadores da dieta, vamos lá dizer, nessa vida conjugal. E também tem o aspecto... como é que posso dizer? Essa questão de querer agradar sempre com comida. É bom, não está errado. Mas o tempo todo passar lá das lojas de fast food que existem por aí, porque quer agradar, acaba sabotando essa pessoa que já lhe avisou que eu não posso comer esse tipo de coisa, estou a seguir uma alimentação saudável, eu preciso me conter. Então, e continua trazendo, ou mesmo traz porque não sabe, porque quer agradar mesmo. E se você não está num bom controle, você não aprendeu com a Nutri, não aprendeu com a Nutri, que às vezes você pode só um pouquinho comer, mas sem precisar de se acabar naquela coisa, você acabar ou deixa e fica essa pessoa chata para o parceiro, não é? Ou come de forma descontrolada, ou mesmo, come aquela quantidade, mas porque não aprendeu que o fato de você comer aquela quantidade de chocolate, daquele hambúrguer que o marido trouxe, não significa que todos os seus resultados ficaram hipotecados, que você estragou, não é? Então, o que faz? Se sente culpada porque comeu, olha... hoje é sexta-feira, então vou começar minha dieta novamente daqui a uma semana, porque eu estraguei com isso. E isso acaba estando ligado a esse desistir da dieta, desistir do seu objetivo, deixar para depois. Então, são esses todos sabotadores que acabam interferindo
no processo de emagrecimento, seja no ganho de massa que as pessoas acabam adotando. Isto é, o estilo de vida saudável. Ok, boa. E falou de ansiedade e tem um outro sentimento que mencionou, mas ok, falou de ansiedade, por exemplo. A ansiedade, por exemplo, influencia para a pessoa comer muito e ganhar o percentual de gordura exagerado? Sim, totalmente. Okay. Sempre por detrás do comportamento alimentar existe algum motivo. Ok. Ou fisiológico, metabólico, algumas sinalizações que já não estão muito bem, vamos lá dizer, equilibradas, alguns hormônios estão totalmente desequilibrados, ou alguma situação social que essa paciente esteja a passar que lhe faz ter esse comportamento alimentar, vamos lá supor, compulsivo. Sim. Esse comer descontrolado, todo o tempo acabar comendo. Por acaso, amanhã mesmo, ter uma live com uma profissional que vai nos ajudar nesse aspecto. Ok. Então, para perceber o porquê que eu me comporto desse jeito e poder trabalhar o que realmente está a fazer comer compulsivamente, que é trabalhar o que lhe deixa com ansiedade. Não é? Porque a ansiedade é causado um dos hormônios que acabam ativando a ansiedade é o cortisol. E o cortisol é um hormônio que está totalmente ligado com a oxidação de gordura, que é a queima de gordura corporal. A famosa queima de gordura corporal e quebra de proteínas. Então, tendo alguns hormônios por causa dessa ansiedade descontrolada, desequilibra tantos outros. Por exemplo, a insulina, você acaba tendo vontade de comer doce, ou porque você quer exatamente fechar aquele buraco. Ok. Porque essa questão de ansiedade, essa questão de depressão é um buraco, é um vazio, é um sentimento que você tem mal, que fica ativado no nosso sistema nervoso central, que de alguma forma você precisa fechar, como forma de nosso sistema se proteger. Então, a primeira coisa, infelizmente, que as pessoas fazem é buscar alguma coisa para comer, porque acredita que comendo um doce, comendo um bolo, comendo mais um prato de comida, vai fechar aquele buraco. E isso acaba atrapalhando, por quê? Porque come mais aquele problema, se não está resolvida, a causa não está resolvida, vai comer hoje, vai comer 2h30, depois vai comer 3h30, 14h, e é o acúmulo de calorias que vai acontecendo, não resolveu aquele buraco, não ficou fechado, não é? O buraco continua lá e fica acumulando essa gordura corporal, acumula gordura corporal porque está com alguma ansiedade e fecha esse buraco com a comida. Acumulando gordura corporal, você, para além de vários outros hormônios, descontrola dos hormônios de saciedade e fome, que é a leptina e grelina. Então, vocês não precisam saber desse nome, pessoal. Sim. Não precisam saber desse nome. Só precisam ouvir, saber que existe, mas não precisa. Esquece. Ok. Que são hormônios que vão ativar. Olha, fulana, eu estou com fome. Seu organismo vai dizer: Edilson, eu estou com fome, preciso de comida aqui. Edilson, eu estou saciado. Quando esses dois hormônios... Estou saciado. Quando esses dois hormônios estão descontrolados, o que acontece é que você já não tem ativação de saciedade, você tem ativação de fome o tempo todo. Então, é a ansiedade que ativa o desequilíbrio hormonal. Você come compulsivo, vai ativar tantos outros, então fica uma cascata muito grande. O que aconselho? Procurar profissional, psicólogo, você resolver realmente a causa, ou procurar alguma outra coisa que lhe divirta. Atividade física, eu super recomendo. Sim. Eu acho que também às vezes me estresso em casa. Não há quem esteja casado que não se estressa, pelo amor de Deus, somos seres humanos. Que não se estressa. Se você sair de casa, vai ao ginásio, você volta a outra pessoa. Sim. Porque você vai lá, treina, ativa a endorfina, que é esse hormônio que dá a sensação de bem-estar e felicidade. Então, uma das coisas que você pode fazer é praticar alguma atividade física, escutar a música, mas principalmente procurar profissional para poder te ajudar a resolver realmente a causa.
Ok. Se é um problema de relacionamento, procura um profissional, vai te ajudar melhor, mas profissional mesmo, que é psicólogo, neurologista, mais o quê? Esses dois, psicólogo, neurologista, que lhe vão ajudar-te, olha, esse comportamento alimentar, esse comportamento que, por exemplo, ou você ou seu marido está a ter, talvez possa ser resolvido com esta e aquela técnica. Do mesmo jeito Sim. que para o emagrecimento, nutrição, tive que desenvolver essa metodologia do emagrecimento sem restrições alimentares, emagrecer comendo carboidrato por aí. Existem técnicas, existe o passo a passo, existe ciência por detrás de você conseguir resolver o problema. Ok. E eu já ia entrar por aí, ia procurar saber se existe um problema no relacionamento, isso pode afetar de certa forma os hábitos alimentares dos dois, da família toda como um tal. Então, e se isso contribui para o ganho de massa, vamos lá, de massa gorda. Massa gorda, exatamente. Exatamente. Sim, porque é isso que acabei de explicar. Você fica com um problema e isso afeta muito mais as mulheres, não é? Alguns homens também ficam com um problema e não resolve, não senta e resolver esse problema. Sim. Eu sou dessas, quando eu tenho problema, eu preciso me resolver, porque não consigo dormir. Okay. Não consigo dormir. Mas começamos de onde? Resolvemos o problema, resolvemos a causa primeiro ou, vamos lá, é errado eu tentar resolver, vamos lá, a parte alimentar, isto é, procurar uma profissional da área da nutrição, ir ao treino, ginásio, etc., e deixar esse problema de lado, eu tenho que começar deste lado. É uma super boa dica do Edilson. Você procura profissional, você se resolve vamos lá, como Judite, não é? Cuida de si, concentra-se em você, porque é a tal coisa que um psicólogo diria. Existem coisas, é um problema que não depende de si, a resolução. Você recebeu, foi outra pessoa que lhe fez, você... Porque muitas vezes, na verdade, as pessoas já tentam resolver, mas a outra parte ainda não entende isso como um problema e você fica se remoendo, sofrendo. Então, aí fica um momento de, olha, eu preciso me concentrar em mim. Ok. Não é? Naquilo que temos controle. Naquilo que você tem controle. O que você vai fazer? Você começa a cuidar de si. E um dos caminhos, obviamente, é cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, cuidar da tua produtividade no trabalho, se tornar uma melhor profissional, até a outra parte entender que, olha, não é? Existe um problema aqui que precisa ser resolvido. Quando a fulana falou comigo sobre esse problema, é porque que não estava tudo bem. Aí se resolvem, porque senão fica esse desgaste também de você tenta resolver e não dá certo, no sentido de a outra pessoa ainda não conseguiu ver aquilo como problema, e você continua perpetuando mais um problema na sua vida, que é comer compulsivo, comer de forma descontrolada, vai engordando e o problema acaba ficando mais grande ainda, porque você se vendo naquela situação, depois o problema que você está a passar, então fica uma confusão que acaba afetando a sua saúde em termos de armazenamento de gordura corporal, a saúde corporal, mas a sua saúde mental também. Já atendeu, agora não precisa falar nomes, mas eu quero saber se já ou não. Já atendeu casos, por exemplo, das suas pacientes que tiveram situações de separação no relacionamento exatamente por causa de ganho de massa gorda? Olha, essa pergunta... Ou perda, por exemplo. Essa pergunta até me dá vontade de chorar, porque infelizmente já recebi várias dessas situações em que a minha paciente, a minha aluna, ela não estava tão gorda assim, por que pareça. Mas, infelizmente, passava por uma situação de o marido sempre diz que ela está gorda, que ela está feia, que quando saem, olha, para além de simplesmente olhar para as outras mulheres, faz questão de mostrar que está a olhar para as outras mulheres. Sim. Isso foi um relato que, pessoalmente, acabei lhe orientando, lhe encaminhando para uma psicóloga que super lhe ajudou muito. Porque ela está gorda, olha para si,
não é? Do jeito que você está. São pessoas que vivem em outras províncias, quando vêm aqui a Maputo, até era aquela situação de... agora estão em um lugar que realmente existem mulheres. Então, infelizmente, isso é um tema muito, muito sensível, que, em suma, são vários casos que as pessoas acabam passando o fato de estar com alto percentual de gordura corporal ser um problema, porque o marido acha que o fato de ter engordado já não é bonita. Sim. O que não é verdade. O fato de você estar com alto percentual de gordura corporal, sou nutricionista, trabalho com emagrecimento, mas o fato de, preciso dizer isso, o fato de você estar com alto percentual de gordura corporal nem sempre significa que você não esteja saudável, em termos de parâmetros bioquímicos. E não significa que você esteja feia. Pode ser que você se olhe no espelho, não é aquela Judite que eu via, mas não significa que você esteja feia. Sim. Mas, infelizmente, existem pessoas que encaram isso como um problema. O que acontece nem é encarar como um problema, é, de certa forma, tal coisa de sempre querer buscar algum motivo, algum defeito, alguma coisa para ferir a outra pessoa. Se não estivesse gorda, eu acredito que seria outro motivo que lhe fizesse, seja, ofender e magoar o seu parceiro ou a parceira. Infelizmente. O que não é verdade, eu sempre aconselho, o seu corpo não define quem é o meu marido, quem é a minha mulher, quem é a minha namorada, que não sei o quê. O que conta é o vosso sentimento, é o que vocês estão a construir, sem olhar, porque corpo bonito é tal coisa, passa. Exatamente. E mesmo que a pessoa tenha ganhado, sim, essa massa gorda, a pessoa sempre pode perder. Pode perder. E é mais fácil se nós ajudarmos do que se nós estarmos a apontar o dedo. Bem inteligente, bem inteligente. É possível perder. Então, o inteligente que pode fazer é ajudar essa pessoa a conseguir fazer isso. Mas é tal coisa que eu dizia, muitas das vezes acaba usando o meu alto percentual de gordura corporal como algo por me ofender, porque a pessoa é assim. Simplesmente é assim. Se eu não fosse gorda ou não fosse magra, porque as magras também sofrem esse preconceito. Se não fosse gorda ou não fosse magra, iria buscar algum outro defeito para poder me magoar. Mas isso diz mais o qual a pessoa é inferior, não é? Sim. Diz mais sobre o que o sentimento da pessoa, no sentido o que é realmente a pessoa. A pessoa, sim. Entende? É tal coisa. Se alguém me ofende, diz mais sobre você. Quem está a mais ofender. sobre você, mas menos do que eu. Exatamente. Faz total sentido. E como é que lida com essas situações? Dentro da nutrição. Porque acredito que tem muita gente agora que pode estar a passar por isso, e então vamos tentar ajudar nesse sentido. O que aconselha essas pessoas a fazerem? Exato. Dentro da nutrição existe a nutrição comportamental. Por isso a consulta, que é sempre importante. Consulta, alguma forma de avaliação individual é sempre importante, porque eu vou buscar a individualidade dessa paciente. No caso, nesse caso, eu faço essa avaliação, dou orientação em termos de comportamento alimentar, ou se, vamos lá, você que está aí em casa, passa por essa situação, o seu marido, a sua mulher, já não te olha com aquele brilho no olho porque você aumentou o alto percentual de gordura corporal. É a tal coisa. Pega, mostra que essa gordura corporal que eu tenho, eu posso reverter. Sim. Eu posso simplesmente mudar o meu corpo e ser o que você diz que, por exemplo, não possa conseguir. Como? Entrar num programa de emagrecimento, não é? Que seja com um profissional, pelo amor de Deus. Quem está nesse tipo de dieta, pergunta se realmente a pessoa é nutricionista. Se não é nutricionista, procurem profissional. Existem lá a Magra com a Nutri, o meu método de emagrecimento, simplesmente libertador, não é? Em termos de alimentação e resultados. E pratica atividade física que você consegue muito bem se resolver consigo mesma. Só de você praticar atividade física, você se nutrir, não é? Você já melhora muito vários parâmetros, inclusive a questão hormonal, melhora também a alimentação, sim, melhora a questão de ansiedade,
Então, isso é o que você pode fazer. Cuidar da sua alimentação, fazer uma dieta, se é caso de queira emagrecer, mas para ganho de massa também precisa sim fazer dieta, fazer atividade física para você se encontrar. Ver aquela pessoa que você quer realmente ver e não dar ouvido a quem diz que você está feia porque está gorda. Sim. Quais são as perguntas que mais tem recebido assim no teu Insta, nas suas redes sociais? Qual é a pergunta que mais as pessoas mais colocam? Olha, são várias, mas as clássicas é sobre carboidrato. Ok. Posso colocar os dois carboidratos no mesmo prato? Sim, dá para colocar dois carboidratos no mesmo prato, desde que esteja numa alimentação, a sua alimentação esteja muito bem ajustada para as suas necessidades, que são as calorias que você pode consumir. Carboidrato de noite, essa é clássica, essa é clássica. Okay. Comer carboidrato de noite, comer arroz de noite, engorda. Não, gente. O carboidrato, o arroz, 125 gramas de arroz, que é em média 6 colheres de arroz, tanto de noite, de manhã, de tarde, tem as mesmas calorias. Não vai mudar. Se você ingeriu muito acima das suas calorias até as 15, você vai engordar mesmo assim, por mais que você não come carboidrato de noite. Sim. Então, é um dos mitos. Outro mito é que também desmistificamos aqui. Se para fazer dieta tem que ter muito dinheiro. Não. Não precisa ter muito dinheiro para emagrecer, porque você tem, se for realmente nutricionista que tenha uma metodologia que consiga respeitar todos os aspectos que eu me referi anteriormente, você consegue seguir uma alimentação. No meu programa de emagrecimento, no Magra com a Nutri, as meninas seguem um plano alimentar com o que tem em casa. Tanto é que não existe, agora é final do mês, pode acontecer, e às vezes uma e outra coisa faltar. Sim. Mas mesmo com o que tem, com aquela escassez clássica do final do mês em todas as famílias, consegue seguir o plano alimentar. Ok. Gerar a nossa palavra-chave para que você possa preencher a nossa lista de presenças que vai estar aqui na descrição do vídeo. Essa lista de presença vai te dar a oportunidade de estar aqui comigo no 11º episódio e fazer a entrevista a um dos meus convidados. Isto é, o convidado do 11º episódio. Qual é a nossa palavra-chave? Palavra-chave? Sim. Em que sentido? Nós sempre deixamos uma palavra-chave para que as pessoas possam colocar na lista de presença, onde a pessoa deixa o dado e depois deixa a palavra-chave. Eu deixo palavra-chave? Sim. Magra com a Nutri. Magra com a Nutri é a nossa palavra-chave. Então, tá aí, magra com a Nutri. Ok, últimas... Vamos lá, alguma coisa que eu não perguntei que queiras deixar ficar? Alguma situação, por exemplo, que já viveste... nos teus atendimentos que eu não perguntei, que achas importante nós deixarmos aqui? Olha, é muito comum, infelizmente, as pessoas... Um dos caminhos para o emagrecimento, que é a alimentação, atividade física. É muito comum as mulheres não conseguirem ir fazer atividade física porque simplesmente o marido não deixa. Ok. Não é? Porque existe essa fama de que no ginásio só vão lá te olhar, está cheio de homens, porque o homem vai te pegar e não sei o quê. O que não é verdade. Se você confia na sua parceira, você sabe quem é sua parceira, ela só vai chegar lá e treinar. E isso é muito importante para ela. Sim. E por tabela, para ti, e por tabela para o relacionamento. Ok. Nós nos cuidamos, nós as mulheres, tanto os homens, mas nós as mulheres nos cuidamos sim para nós. Eu sempre procuro deixar claro isso, nos cuidamos para nós, para nos sentirmos bem. Mas, no final das contas, nos cuidamos para os nossos parceiros nos verem bonitas, sim. Então, se está querendo ir ao ginásio, é por si. É para você ter essa bela mulher, essa mulher que, sei lá, muitas vezes você acaba olhando lá fora porque a sua você não está a deixar cuidar. Então, e isso acaba impactando na saúde mental dela, só baixa cada vez mais a autoestima dela. Sim. A questão da autoestima é a palavra-chave do lado das minhas consultas. Aquele primeiro contato das pacientes, das minhas alunas, não estou com muita baixa autoestima porque estou muito gorda, não sei o quê. Então, deixa as parceiras irem fazer atividade física. Se ela é comportada, muitas de nós somos comportadas,
Ok. E vai lá, só vai treinar e volta para casa. Ok. Mas é um dos problemas que eu encaro no meu programa de emagrecimento também, de não poder praticar atividade física porque o parceiro não deixa. Não deixa. Uau. Essa é clássica. Mas já, tipo, qual é a solução que tem dado para essas pessoas? por exemplo? Conversar. Ok. Conversar. Olha, eu mesma... Não publico essa parte. Eu mesma tive esse problema. Ok. Eu tive que conversar várias vezes e até entender o quão é importante para mim. Sim. Para além de ser importante para o meu trabalho. Sim. O quão é importante para mim. Então, converse. Ok. Dica, o que eu fiz? Eu conversei e dei todas as satisfações possíveis. Quando eu Ok. saísse de casa, quando chegasse ao ginásio, quando não sei o quê, parece loucura, mas se eu que vai deixar à Mais vontade, tranquilo. vale a pena, porque nós precisamos abrir mão de algumas coisas nos relacionamentos. Então, Sim. se é para você passar por isso, dar satisfação o tempo todo, até porque faz parte de um relacionamento saudável, dar Ok. satisfação, é uma obrigação dar satisfação. Sim. Não assim muito exagerado, que acaba criando esse ciúme exagerado. Sim. Mas dar essa satisfação. Saiu, chegou, está saindo do ginásio, está chegando em casa, está chegando no trabalho, dá essa satisfação. Aos poucos vai se acostumando, aos poucos vai vendo essa nova mulher ou esse novo homem que está a existir em termos de comportamento, em termos do próprio corpo, em Sim. termos de saúde, em termos de disponibilidade, até em momentos íntimos. Exatamente. É super importante. Sim. Tá bom? Sim. Muda muito, até em momentos íntimos, porque altera muito a questão, a questão hormonal, o estrógeno, a progesterona, que são esses dois hormônios, principalmente femininos. Femininos, sim. Ok. Então, Boa. E é importante não se conversarem. sabotarem também, porque o que acontece, a pessoa tem essa liberdade de ir para o ginásio, depois acaba se sabotando. Exato. Então, Sim, os sim. resultados demoram e naturalmente o teu parceiro vai dizer, está a ir ao ginásio, mas não estou a ver resultados. Exato, tem então, isso. se entra no programa com a Nutri, entra para valer, para fazer dar certo em menos tempo possível, para que você possa ter resultados e teu Convencer, parceiro exato. dizer sim, realmente está a fazer sentido, então Exato, continua, vai. exato. Então, é isso. E nos despedimos por aqui. Alguma coisa que nós não falamos? Eu acho que falei um bocado de tudo. Um bocado de tudo, O né? que tiver faltado, a gente vem falar aqui no É programa. isso, no próximo é só episódio. me seguirem nas É minhas isso, redes deixa as suas sociais. redes. Também vou deixar aqui na descrição para que vocês possam seguir a Nutri no Insta, no Face, no YouTube, no TikTok, todos esses lugares. Modesta parte, quem chega a primeira vez nas minhas redes sociais simplesmente se apaixona por essa verdade, por essa Sim. ciência, por esse... vamos lá dizer, um desses dias estava a gravar um programa, dizia, nossa, eu gosto muito porque você trabalha terra a terra. Isto linguagem que você entende. Se eu trouxesse aqui a linguagem técnica, ciência, tudo que estudei, você iria chegar aqui e depois fugir. Então se apaixonam porque o trabalho é a ciência mesmo. Mostrar o lado que as pessoas realmente precisam, o lado verdadeiro, o lado fácil da dieta, que é. Exato. Que é o lado possível, Ok. poderia assim dizer. O lado possível da dieta. Ok. Muito bem. Chegamos ao final. Chegamos, eu queria deixar as minhas redes sociais. Sim, fica à vontade. No Instagram, Judite Raul. No Facebook, Judite Raul Nutri. No TikTok, Judite Raul. Vão lá, tem muito conteúdo para vocês conseguirem ter resultados. Algumas alunas, calma, sendo aluna, me segue, é minha aluna. Chegam, eu me assusto muito. No bom sentido, chega no meu DM, no meu privado, Nutri, eu te sigo há bastante tempo, eu sigo as suas dicas aqui e já emagreci 10 quilos. Só Ok. simplesmente seguindo. Isso significa o quê? Quando alguém quer, faz. Sim, faz, exatamente. Quem não quer, sempre coloca justificativa. Desculpas, é isso. Exato. Ok, nossa palavra-chave é magra com a Nutri e nos vemos no próximo episódio.